Olá, queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia com a professora Jéssica Fazanha para as turmas do quarto ano A e B, livro 2. Para esta aula, vocês precisarão, primeiro, do livro módulo 2, segundo, de um lugar calmo e tranquilo para realizar a tarefa, terceiro, do estojo, para que vocês tenham o material todo em mãos. Quarto, muita, mas muita atenção. Estamos distantes fisicamente, mas o nosso compromisso com o aprendizado permanece. Juntos por um mundo melhor. Hora da correção. Corrija com atenção. Iniciamos a nossa aula com a correção dos exercícios da aula passada. Faça a correção e depois tire e mande a foto da atividade por e-mail. Pegue o seu livro didático e abra na página 286 de Geografia e acompanhe a correção com muita atenção. Momento da correção. Siga as orientações da professora. Pause o vídeo e vá conferindo suas tarefas. Não esqueçam da letra maiúscula no início das respostas. Na página 286, pedia para que vocês organizassem as plaquinhas entre a coluna A e B. Quais eram referentes às imagens? Então, na fotografia A, as frases são: atividade agrícola desenvolvida por meio de técnicas tradicionais de cultivo. Depois, trabalhos manuais sem auxílio de máquinas. E também, trabalho feito por várias pessoas. Não precisa estar nessa ordem, mas precisa ter essas três frases. E na fotografia B, atividade agrícola desenvolvida por meio de técnicas modernas de cultivo. Depois, uso de máquinas colheitadeiras. E depois, trabalho realizado por poucas pessoas. A fotografia A fala das pequenas áreas de cultivo e a fotografia B fala das grandes propriedades, ok? Então, essas são as frases. O exercício da página 288 era com base na visita do site sobre povos indígenas do Brasil Mirim. A questão A é pessoal, vou olhar no e-mail. A questão B também é pessoal, vou olhar no e-mail. A número 2 pedia para que vocês escrevessem um pequeno texto que falasse da importância das diferentes culturas no Brasil. Essa também é pessoal. Nós sabemos o quanto as diferenças culturais são importantes, mas eu queria saber um pouco da opinião de vocês. Então, essa página 288, ela será visualizada no e-mail. Finalizamos a correção da aula passada, vamos introduzir a aula de hoje. A nossa aula começa falando de gráficos do desperdício de alimentos e mostra logo um gráfico de quais os alimentos, os tipos de alimentos que são desperdiçados. Hoje nós trabalharemos da página 289 até a página 292 do livro didático sobre desperdício de alimentos. Gráfico. Com o gráfico da página 289, podemos observar a porcentagem de desperdício de vários tipos de alimentos. Nós vemos um panorama da América Latina do desperdício de alimento no ano de 2018. 28% foi na produção e colheita, o desperdício. 6% no processamento, na indústria. 21% durante o manejo e estoque, o armazenamento de alimentos. 17% do desperdício ocorreu na distribuição, no transporte. E 28% durante o consumo, nos nossos hábitos alimentares. A maior parte do desperdício ela ocorre na América Latina, tanto na produção, que é na hora da colheita, quanto no consumo, que é em nossos hábitos alimentares. Eu trouxe aqui para vocês um desenho que explica uma faixa etária aí, uma média de desperdício, com os desenhos para que a gente entenda melhor.
Então, aproximadamente 10% de todo o desperdício, ele ocorre ainda na colheita. Ainda quando cai da árvore, durante a colheita, alguém pisa, amassa, esse fruto, esse alimento nem chega a ser colhido. Então, 10% lá na colheita. 50% desse desperdício ocorre no manuseio e transporte, quando esse material ele é embalado, quando esse alimento é separado, quando ele vai para o trajeto, nos caminhões, depois quando ele chega nas feiras e nos supermercados, 30% ocorre nessa central de abastecimento, que é o CEASA, que é onde todas as feiras, os mercados, onde eles buscam esse alimento. Então lá acontece 30% do desperdício. E 10% são diluídos entre os supermercados e os consumidores. Então aqui é um desenho de onde esse desperdício ele ocorre. No seu caderno, responda as questões de geografia de 1 a 4, que estão na página 289. Elas falam sobre esse gráfico que está na página 289 do livro. Então, com base nele, é que vocês responderão essas questões. E a questão 4 pede a sua conclusão e a sua opinião em relação a esse desperdício de alimentos. O que você acha a respeito? Página 290 e 291, ela vem falar sobre a cidadania no dia a dia. Não espere a mudança acontecer. Faça ela acontecer. 5 hábitos simples. Sua missão é colocar em prática. A comida não é lixo. Dicas para reduzir o desperdício alimentar. Então, o livro ele traz para nós 5 dicas para não desperdiçarmos alimento em nossas casas. Não é preciso uma lei, não é preciso esperar que outras pessoas façam. Essas 5 dicas estão no livro para que vocês comecem a segui-las hoje, agora, a partir deste momento, ok? No seu caderno, eu quero as respostas das questões A e B. Se vocês já praticavam algumas dessas atividades, então me digam quais e comente um pouco a respeito. E de que outras formas você tem contribuído para evitar o desperdício de alimentos em sua casa. Cite algum exemplo que vocês fazem na família de vocês e que não está nessas 5 dicas do livro. Então, a missão e a atividade principal dessa aula de hoje é conscientização. É você saber que a alimentação não é lixo e que muitas pessoas dariam a vida para se alimentar do que vocês julgam desperdício, do que vocês julgam lixo, ok? Então pensem nisso. Pensem nas pessoas que passam fome, nas pessoas que não têm alimento e reaproveitem, reutilizem, façam novas receitas com os alimentos que julgamos ser lixo. Então, essas 5 dicas é a atividade principal de hoje. É vocês já colocarem ela em prática. Depois, nós temos uma atividade na página 292, que é para escrever 3 dicas para evitar o desperdício de alimentos. Com a ajuda de uma pessoa que mora com você, escreva 3 dicas de como evitar o desperdício de alimentos no seu dia a dia, de acordo com a sua rotina familiar. Indique se vocês já praticam ou se podem passar a praticar essas dicas em casa. Registre as informações nos espaços abaixo. Então, vocês podem pesquisar dicas até mesmo na internet ou em conversas com seus familiares. Ao final dessa folha, fala para a gente criar um cartaz com os nossos colegas. E nós faremos isso, se Deus quiser, quando voltarmos às aulas. Teremos o prazer de criar um cartaz bem bonito para conscientizar outras pessoas que ainda não conhecem essas dicas para não desperdiçar alimentos, ok? Muito obrigada por seu empenho e dedicação, por estarmos juntos nessa jornada e pelo apoio de toda a família. Por hoje é só, meus queridos. Um beijo carinhoso, repleto de saudades e até a próxima aula. Ah, antes disso, eu tenho um aviso muito importante. Foi criada uma nova aba aqui no nosso site. A aba é o botãozinho que você clica para ir para uma nova página. Então, foi criada uma aba chamada Multidisciplinar. Lá serão colocadas as aulas da professora Beatriz, de inglês, do professor Mike, de espanhol, do professor Fernando, de educação física, e da tia Bruna, que tem nos ajudado com as aulas de religião. Então, se você ainda não viu, se você ainda não clicou nessa aba, se você não percebeu que nós temos essa novidade, clica lá e dá uma olhadinha,
porque já tem aula dessas matérias multidisciplinares, ok? Não esqueçam de contar para o papai e para a mamãe sobre essa aba e mostrar para eles mais essa novidade de aprendizado aqui no nosso site. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo!